Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conexão Médica. Eu sou Patrick Araújo, médico, conselheiro do CRM Roraima e apresentador desse programa. E hoje eu vou receber duas pessoas no qual eu tenho muito carinho e muito apreço. Hoje que a gente está comemorando o Dia Internacional das Mulheres, nada mais justo do que receber duas personalidades, não só da medicina roraimense, mas da sociedade roraimense de uma maneira geral. E hoje eu recebo aqui no nosso programa a doutora Rosa Leal e doutora Blinda Avelino. Sejam bem-vindas. É uma honra tê-las aqui comigo, viu? Sejam vocês que são conselheiras. Um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo. 25 Doutora, anos. apenas. Obrigada para um alô aí a toda a nossa classe médica também. Doutoras, vamos começar aqui, cada um se apresentando um pouquinho rapidamente. Doutora Rosa, fique à vontade, fala um pouco da sua história, que a sua história é muito inspiradora, viu? Eu sou Rosa Leal, sou roraimada, essa terra me acolheu, cheguei aqui formada e comecei a trabalhar no interior e senti toda aquela pujança de querer ajudar. Então, nesse inteirinho, eu fiz tudo o que era possível fazer, ia atravessar Rio com caixa de vacina, fiz tudo o que era possível, você nem sabia que havia equipe aqui para fazer isso. Então, eu me envolvi com o prefeito, com tudo para fazer. Consegui retornar para a capital e casei, tive filhos, enfim, essa terra hoje é a minha terra. Perfeito. E fazer medicina aqui, tentar ajudar a população, me dá uma gratificação muito grande. Perfeito, doutora. Lembrando, pessoal, que essa é um resumo da história da doutora Rosa. Ela que foi homenageada em 2025, a diretoria do CRM da gestão 2023 e 2028. Nós tivemos a honra de homenagear a doutora Rosa com o nome de uma sala da fiscalização. Ela que foi, a gente vai falar um pouco mais lá, doutora Rosa, mas ela que foi precursora aqui no estado de Roraima, no nosso CRM, sobre a fiscalização no contexto geral, né? Doutora Blinda, seja bem-vinda. Fala Obrigada, um pouco da senhora também. Sou roraimense, né? Roraimense com muito orgulho, realmente. Casada, 2 filhas. Na minha época ainda existia aquela tradição que quem queria buscar um estudo, digamos, melhor, né? Saía para outros estados. Realmente, quando eu fui fazer vestibular, ainda não existia o curso de medicina aqui, então não existia. O lugar mais próximo era Manaus. Mas fui estudar no Sul, porque tinha amigos que me convidaram, então me formei em Florianópolis, fiz residência de pediatria em Florianópolis, mas nunca passou pela minha cabeça não voltar para Boa Vista. Então, assim, terminei o último dia da residência, vim embora correndo, já estava noiva, casei e aqui fiz toda a minha vida realmente como médica, pediatra e roraimense. Conselheira também, né? Muito cedo entrei no CRM, a convite da nossa queridíssima doutora Zita, que me convidou para participar da chapa e desde então lá continuei. Só para vocês terem uma ideia, esse episódio é um episódio especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Até porque são mulheres que fizeram histórias. E aqui elas são, a gente tá recebendo 2 ex-presidentes. Então, assim, do Conselho Federal, do Conselho Regional de Roraima. Então, por isso que eu falo da personalidade, não é uma simples personalidade, são imponentes responsabilidades, personalidades que fazem e fizeram história na nossa medicina, né? Então, assim, para a gente começar, o que motivou a senhora, doutora Blinda, a fazer a medicina? Patrick, eu confesso que eu nunca convivi com nenhum familiar médico. Não tem médico em casa? Tinha depois, né, o doutor Laerte é meu tio, mas na época ele morava fora, nunca convivi com ele. Então, nunca convivi realmente com nenhum médico, nunca me inspirei em nenhum médico, mas nunca pensei em fazer outra profissão. Confesso que não sei de onde surgiu, mas desde criança, adolescente, eu falava, vou ser médica, quero cuidar das pessoas. E a minha inspiração realmente veio da minha tia, né, que era uma enfermeira antiga aqui, Olenka, que inclusive dá nome a um posto de saúde, né? Centro de Saúde Olenka Marcelaro. E ela, assim, era meu tudo, era minha inspiração, era minha enfermeira, minha médica, minha
realmente uma inspiração de mulher, porque ela viveu para cuidar dos outros. Ela chegou ao ponto de levar pacientes, construir quartos na casa dela e levar pacientes que eram abandonados no antigo Coronel Mota. E ela sempre morou ao lado, nossas casas eram do lado, ela é irmã da minha mãe, então realmente ela sempre foi a minha inspiração. Inspirou outras pessoas a partir da senhora? Com certeza, com certeza. Hoje eu tenho vários familiares, né? Sobrinhos, muita gente aí na medicina, graças a Deus. Perfeito. E a senhora, doutora Rosa? Eu também não tenho nenhum familiar médico. Eu venho de uma família bem humilde, de São Luís do Maranhão. Não tinha ninguém médico. E o que me motivava era aquele sonho, desde criança, de ver aqueles profissionais quando eu ia para consulta e ver eles atendendo. Aquilo me deslumbrava, me fazia ter uma vontade. E eu dizia sempre, quando eu crescer, eu vou ser médica. A minha motivação foi essa, era ajudar, até brincar de boneca, eu não brincava sendo a mãe da boneca, eu era médica da boneca. Inspirou outras pessoas? Sim, com certeza. Hoje é gratificante para mim. Eu estava na festa dos médicos recente, né? E o rapaz sentou na mesa e disse assim, doutora, eu preciso lhe dar um abraço, porque a senhora me inspirou, hoje eu sou médico pela senhora. Isso me deixou muito emocionada, inclusive. Nossa, que maravilhoso. E filho, né? E tem um filho médico, meu filho mais novo é médico. Inspirou. A gente acaba inspirando as pessoas sem nem sonhar, perceber. Né? Por isso que quando a gente toma decisões éticas, a gente entra um pouco aqui antes da gente falar o que é ética para vocês duas da medicina, num contexto geral? Como vocês definem ética dentro do cenário que vocês... Porque a doutora Rosa, ela falou uma história ali que me comoveu. Ela, desde pequenininha, ela olhava e ela falava, eu vou ser. Não sabia quanto ganhava, não importa. É o amor em relação ao cuidar. Né? E a doutora Blenda do mesmo jeito, ali foi eu não sei de onde veio. A medicina parece que escolhe os seus, né? Isso. Vocês têm isso, também acho. Acho. Vocês vendo esse cenário atual, né? Onde a gente tem muito confronto à ética médica. Como vocês definem a história de vocês, o que vocês viveram e o que vocês vivem hoje? Olha, ética para mim é você estar sempre com o paciente em primeiro lugar. Você sempre pensar e agir em benefício do paciente. Não me interessa, para mim ainda, embora tenha se mercantilizado muito a medicina, mas para mim o médico ainda é uma figura onde quer sempre o bem da pessoa e não interessa muito essa história de dinheiro. Tá certo que a gente precisa pagar a conta, a gente vive, a gente precisa de tudo isso. Mas o mais importante na história toda é o bem do paciente. É fazer tudo para que ele fique bem, para tentar não só curar, mas fazer aqueles princípios da medicina. Curar quando pode, acolher sempre. Perfeito. E a senhora, doutora Blenda? Patrick, eu acho que a Rosa já falou muito. Realmente, nós vivemos já há alguns anos, né? Eu acho que uma fase bem difícil na medicina. Sim, com essa mercantilização, né? A gente vê, fui professora também, a gente vê os jovens já, qual é a especialidade que eu vou escolher, qual é a especialidade que dá mais dinheiro. Então, a gente ouve isso bastante, mas ainda tem aquelas pessoas que estão pelo coração. Ética, eu acho que eu resumo numa frase muito simples. É tratar o outro como se você estivesse tratando sua mãe ou como você gostaria de ser tratado. Pronto, você não quer fazer o mal a você, né? Você quer sempre o melhor, você não quer sentir dor. Então é isso. Muitas vezes nós não temos os recursos, mas a humanização realmente você acolhe, você trata muito mais. E, né, eu acho que é isso aí, é muito simples, não tem mistério. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Pegando esse final do que a senhora falou em relação a pai e mãe, eu levo muito isso em consideração e isso é um exercício que eu faço diariamente. Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele tem os seus níveis de arrogância, de vaidade e tá tudo bem. Isso é normal para qualquer ser humano. O grande lance é qual você vai alimentar. Você vai alimentar a tua arrogância? Você vai alimentar a sua vaidade? Então, eu faço um exercício onde eu sempre lembro que aquela pessoa que está lá poderia ser eu, poderia ser alguém próximo, algum filho, alguém próximo. Então, esse exercício faz com que
a gente coloque o pé no chão, que a gente relembre que nós somos de carne e osso, né? Que ninguém tá acima de ninguém, nós somos do mesmo patamar e a única oportunidade que Deus nos deu através de pessoas é para ajudar alguém. E que é uma grande oportunidade, né? É um Nossa. ofício talvez o mais bonito que exista. Mais bonito que Realmente, existe. você Eu poder falo- ajudar alguém no momento de sofrimento é assim, não tem palavras, né? Quando a gente vem para casa, que a gente cansado, esgotado, se sentindo culpado porque muitas vezes deixou a família, deixou os filhos, né? Mas realmente quando você lembra assim, cara, eu ajudei um pouquinho aquela pessoa, aquela família, assim, E vocês tinham também de ir embora e o paciente ficar na cabeça de vocês? sempre. Sim, Sempre. Isso é normal, né? é normal. Pronto, elas falaram que é normal, então tá falado. Senhoritas, vamos entrar um pouco mais relacionado à gestão do CRM, que o que une esse momento faz parte da gestão. Como é que vocês entraram e como é que foi esse convite para fazer parte do CRM? No caso, o CRM Roraima. Olha, eu tenho aproximadamente 30 e tantos anos de CRM como conselheira. Quando eu resolvi entrar na presidência, disputar a presidência, foi por um motivo muito simples. Eu achei que eu já estava preparada para assumir um cargo desse, porque ser presidente de CRM não é uma coisa pequena. A gente sabe que vai haver muita coisa para resolver, que não é um lado fácil a gente ser presidente de um órgão onde a gente queira melhorar alguma coisa. Então, quando eu me senti apta a isso, eu resolvi disputar a presidência. E a senhora, doutora? Eu sou um caminho um pouquinho diferente da Rosa, né? Eu vim para Roraima em 2000, retornei formada. Em 2001, como eu falei, muito nova também, eu recebi o convite da doutora Zita, lembro bem, estava no meu consultório, não sabia do que se tratava ser conselheira. Confesso, né? A gente muitas vezes... Aqui eu digo que os estudantes têm uma grande vantagem, porque o CRM convive lado a lado com os estudantes de medicina. O CRM é a casa dos estudantes de medicina desde sempre, desde que eles entram na faculdade. Quando a gente estuda lá fora, não. O CRM é uma coisa muito distante faculdade e os conselheiros, né? A gente vê aquelas pessoas assim, bem longe, realmente. Distante, Então, né? estava no consultório, a doutora Zita era conselheira, já tinha sido presidente e abriu a porta, falou, quero te fazer um convite, Blenda, que você participe da nossa chapa. Eu falei, doutora Zita, eu não sei do que se trata. Não, você vai aprender, não Só se preocupe, vai, né? só vai. É bem isso, só vai. E entrei a convite da doutora Zita, fui gostando realmente, me apaixonei por todas as funções ali, passei por corregedoria, por fiscalização. E como você falou, algumas vezes não é a gente que escolhe, é o cargo que nos escolhe, ou as pessoas que estão ao nosso redor que nos escolhem. A senhora foi corregedora? Isso, subcorregedora, participei da fiscalização, fui da secretaria, fui da Tudo em tudo, tesouraria, E aí, na época de formar uma nova chapa, falaram, Blenda, eu acho que você tem que ser a presidente, você vai ser a próxima presidente. Começaram alguns amigos conselheiros falar isso e eu já fiquei muito assustada. Eu era o contrário da Rosa. Eu falava, não estou preparada. É não, assustador, né? Não acho que é isso, mas falaram tanto que terminaram me convencendo e aí fui. E a senhora, doutora Rosa, passou aí quais cargos do CRM? Eu fui primeira vice-presidente por 2 mandatos. Eu participei de secretaria em tempos anteriores e fundei, né, porque foi iniciado comigo o departamento da fiscalização. A gente foi fazer treinamento em Brasília e iniciamos a fiscalização, que no início deu assim um impacto nos nossos colegas, porque eles achavam que a gente estava querendo prejudicá-los, quando na realidade a gente passou mais de 5 anos a fiscalização sendo apenas informativa, sem punição, só educativa. E aí transformou a fiscalização. Transformou. Hoje a fiscalização, os colegas já pedem a fiscalização. Perfeito. Até porque é muito melhor você procurar um profissional que ele está
liberado pelo conselho, que está tudo certinho, que a gente já viu que ele tem todo o material, que se tiver alguma coisa, ele está ali pronto para te atender, do que você ir num lugar onde o CRM não liberou. Quem chancela é de fato um chancelador das suas atividades. Com certeza. Né? Então, tanto é que quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que vão cadê as documentações? E, tá regular ou tá inclusive, irregular? Patrick, os outros órgãos, o Exatamente. CRM Roraima tem tanta credibilidade que os outros órgãos falam, não, a gente só vai depois que o CRM for. Várias vezes, né, Rosa? Cadê a liberação da vigilância? Não, a vigilância diz que só vem depois que o CRM vir. Então, assim, realmente, graças a Deus, é uma instituição que sempre teve e que mantém a sua credibilidade. Isso é tão verdade que eu vou aproveitar a oportunidade e deixar os meus agradecimentos, porque esse podcast, doutoras, só é possível através dessa credibilidade no qual vocês fizeram parte, deixaram o seu legado e nos deram esse espaço. Hoje nós fazemos esse programa maravilhoso aqui na Rádio Defensoria, uma parceria institucional do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima e a Defensoria Pública do Estado de Roraima, no qual a gente tem uma gratidão enorme a todos os funcionários dessa instituição que nos acolheram desde o primeiro dia como fôssemos de casa. Caminhamos lado a lado, né? Com outras instituições. Isso é muito bom. Então eu quero deixar registrado os nossos agradecimentos, como eu sempre faço nos episódios. Isso faz parte da gratidão em nome de todos os conselheiros e dos nossos funcionários do Conselho Regional de Medicina. A nossa gratidão à Defensoria Pública e não somente a eles. Ministério Público, Delegacia Geral, né? A Assembleia Legislativa. Então, são órgãos no qual a gente precisa estar lado a lado, caminhando juntos. E lembrando também, eu não sei se vocês utilizam, eu utilizo. Nós temos um clube de benefícios roraimense, começado por vocês, eu acredito. Né? E que hoje a gente expandiu, hoje nós temos mais de 60 empresas, parceiros comerciais, onde eles dão a credibilidade para o médico roraimense, no qual a gente vai lá, acessa o serviço ou produto e ganha desconto. É um clube de benefícios para médicos e seus familiares. Então acesse o site Clube de Benefícios, crmrr.com.br. Estão todas as empresas lá. O site está lindo. Né? Lembrando que o site foi feito para médico. A gente teve esse cuidado de fazer até o tom da cor, do detalhe, para que o médico tenha uma melhor experiência dentro desse contexto. Então acesse aí Clube de Benefícios, crmrr.com.br. Lembrando que existe também o Clube de Benefícios Federal. Eu ia falar isso do Federal, CFM+. Né, que muitos médicos desconhecem. Espetacular, inclusive. Espetacular. Uma série de benefícios a nível nacional e até internacional, porque tem hotéis, tem várias coisas. E realmente a classe médica tem que aproveitar disso. Hotéis, resort, locação de carro, por aí vai. Entre lá, CFM+, que é o de benefícios. Acesse lá, junto com o teu CRM virtual já tem toda a lista. Só lembrando aqui o seguinte, vocês sabem que hoje eu só estou no CRM por meio de vocês, né? Então, primeiro eu quero deixar o meu agradecimento, minha gratidão, principalmente a doutora Blenda, que eu tenho um carinho familiar, né, doutora? Muito grande. Mas também um reconhecimento à doutora Rosa pelos trabalhos desenvolvidos. E não só por isso, né? Nós fomos concorrentes há alguns anos atrás. Eu gosto de contar essa história porque isso demonstra níveis de maturidade. Né? Então, eu só estou aqui hoje por meio dessas pessoas que, querendo ou não, abriram o caminho para outras pessoas. Vou lhe corrigir. Então, você está aí por você. Assim, claro que a gente sempre, como eu citei a Zita, que foi me convidar, mas com certeza a Zita e os demais colegas que ali estavam viram que eu poderia contribuir, viram algo bom em mim. E você da mesma forma. Então você está no CRM porque você merece estar no CRM, porque realmente você tinha o que contribuir, senão ninguém lhe convidaria, pode ter certeza. Mas aí eu gosto de relembrar essa história. Você foi visto por algo bom que você já fazia dentro da medicina, com certeza. Nessa época que fomos adversários, a gente tinha até uma certa mágoa, porque a gente queria você na nossa chapa e não na chapa contrária. Eu sempre falei isso para ele não pode negar, né, Blenda? A doutora Rosa que fala que
Você tá concorrendo do lado errado. Né? Eu falava também, Patrick, venha para esse lado, você tá no lugar errado, é para você estar com a gente. Mas isso é aprendizado, né? Hoje a gente... Mas não somos rivais, né? Nunca, não, a gente tá brincando aqui, mas nunca houve qualquer realmente rivalidade. Outra coisa que eu acho assim bem... de se orgulhar. Sim. Em outros lugares e até outras instituições, a gente vê verdadeiras guerras, né? Na época de montar chapa e de concorrer, e até pessoas utilizando do poder financeiro. E aqui isso nunca houve. Quando a gente fala isso, em alguns outros lugares a gente ouve, os conselheiros pagavam a anuidade de alguns colegas para eles votarem. E eu falei, nossa, a gente nunca precisou fazer isso. Ninguém nunca nem pensou. Então, assim... sempre houveram 2 ou 3 chapas, mas sempre foi de forma muito respeitosa, né? E terminava a eleição, ali continuava todo mundo amigo, respeitando. Se encontrando em hospitais. E parceiros, de outras formas. Aqui é uma cidade muito pequena, não daria nem pra gente pensar em ser inimigo. Voltando à questão da gestão no CRM, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram na gestão de vocês? Olha... Eu posso dizer que já fui vice-presidente na gestão da Blenda. A gente começou, já havia uma certa dificuldade com o CRM, porque eles tinham a impressão que o conselho era só daquele pessoal pequeno e que pronto, os outros não faziam parte. Então, dos desafios da gente foi tentar aproximar o CRM de todos os colegas. Foi difícil, foi um desafio difícil, mas a gente começou isso, que hoje já está bem avançado. O CRM hoje está mais próximo dos colegas. Esse foi um desafio. Um outro grande desafio da minha gestão foi que eu peguei a época da pandemia. Já como presidente? Como presidente. Peguei como presidente a época da pandemia e foi realmente um período de muito estresse, muita tensão, muita cobrança, né? E também ter que procurar para tentar resolver. Era a Operação Acolhida, que queria contratar intercambista, que para a gente não são considerados médicos, uma vez que pela lei do Juscelino Kubitschek de 1957, para ser médico tem que ser registrado num conselho. Então, isso aí foi muito difícil para a gente, muito difícil. Todo dia a gente tinha que ter um enfrentamento. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma gestão. Sobrevivemos, deixamos uma gestão. E a senhora, doutora Blenda? A minha história se mistura sempre, né? Com a da Rosa, né? Quando ela era presidente, eu era a primeira vice. Quando eu era presidente, ela era a minha primeira vice. Então, a gente realmente sempre caminhou 100% juntas. Então, assim, como ela já citou, a pandemia, um momento extremamente triste, né, da história da humanidade. Exato. E Roraima, por ser o estado mais distante, o menor estado, com menos recursos, nós tínhamos pouquíssimos leitos de UTI, né? Hoje já tem 10 vezes mais, mas na pandemia nós tínhamos pouquíssimos leitos de UTI, pouquíssimos intensivistas, além de toda a falta de recursos. Então nós tínhamos realmente que fazer fiscalização e que tentar dar o mínimo de suporte para os colegas quando eles não tinham nada. Como a Rosa falou, a gente não dormia. Era reunião em cima de reunião, confusão em cima de confusão, a gente mandando, fiscalizando o aparelho que vinha chegar, com o governador, com o prefeito. Então, assim, realmente foi um momento muito difícil. Mas, além da pandemia, eu lembro, antes da pandemia, quando eu assumi, eu assumi numa época de 2 governos anteriores, assim, que foram muito ruins para a saúde. Não quero entrar no mérito político da coisa, vou me ter a saúde. Muito, muito realmente ruins. E nós tínhamos falta de tudo, nós tínhamos falta de soro fisiológico. Então tivemos que interditar o centro cirúrgico. Imagina, do único e do maior hospital público de Roraima, imagina nós interditando o centro cirúrgico do HGR, porque não tinha soro fisiológico, não tinha anestésico, não tinha nada. Então foi um momento muito, muito difícil, frustrante, um momento de muito embate, né, com os gestores, televisão e aquela cobrança, e acham que realmente o CRM
é tão louco que eu fui uma vez procurada por uma promotora de saúde, quando eu era presidente, me falou, doutora, eu vou fazer um ofício, que o CRM é que vai, a partir de agora, comprar medicamentos. Ainda fizemos Uma isso. promotora de saúde foi na minha sala falar isso. Eu quero que o CRM é que compre todo a demanda do governo. Eu falei, doutora, me desculpe, mas isso está totalmente fora da nossa ossada, não existe o menor cabimento para isso. Então, assim, como eu falei, sempre o CRM teve muita credibilidade. E passei por essa fase que eu achei, assim, muito difícil mesmo, muito frustrante ir para casa e receber ligações dos colegas de Pacaraima, de madrugada, que realmente ligam para você, não tem nada, né? Estado, né? Não tem, Blenda, eu tô aqui no plantão e eu falar, colega, eu não tenho o que fazer, né? O que eu prometo é que assim que raiar o dia, eu vou correr atrás, né? Vou ligar para governador, vou ligar para prefeito, vou ligar para secretário e vou tentar ajudar. Mas foram períodos muito difíceis. Eu acho que hoje a gente vive uma fase um pouco melhor. Suave, né? Tá longe de ser o ideal, muito longe. Poderíamos ter uma saúde, assim, de primeira qualidade em Roraima, acho que tá longe. Mas hoje uma fase mais tranquila, realmente. Tá buscando, né? Tá buscando. Complementando, nessa época, a gente procurava todos. Foi uma época tão difícil que em poucos meses foram trocados 3 secretários. A gente ficava estadual, né? A gente ficava atrás. Hoje, se a gente tem uma UTI que está já bem mais arrumada, isso vem da pandemia, que a gente ficou em cima de governo, em cima de Ministério Público, em cima de todo mundo, cobrando de tudo. Então, para você ver, foi uma época que a gente só tinha tensão. Com os colegas, como ela disse, em cima da gente. E por isso esse episódio é todo de vocês, justamente pela essa força. Por essa força. Isso demonstra, porque tem que ter pulso, né, nessa hora. Tem que ter muito pulso. Com certeza. Né? E aí, aproveitando se cria inimizades, né? Infelizmente, as pessoas interpretam por outro lado, né? Mas aproveitando, me dá uma característica de cada uma que resume a gestão de vocês como presidente, doutora Rosa. Nossa. Resiliência. Pronto, resiliência, a senhora. Esperança. Eu vou, sempre que podemos melhorar. Eu vou falar da coragem, viu, para vocês. Porque realmente isso lembrando que isso é só um resumo, né? É só uma parte dolorosa que elas passaram. As pessoas acham que é glamouroso, que a gente gosta de dar entrevista. Eu brigava muito, eu lembro, você tá aqui, a Marta, que era assessora de comunicação, que ela, doutora, tem que dar entrevista. Ai, Marta, eu não gosto de dar entrevista. Doutora, mas a senhora tem que aparecer. Mas eu não gosto de aparecer. Eu falava, mas eu não gosto de aparecer. Mas faz parte do ofício. E realmente eu acho que assim, nem eu, nem Rosa, essa parte não tinha essa característica. Nós nunca queremos ser celebridade, personalidade, nunca gostamos de aparecer em televisão e estar em eventos, inaugurações. Felizmente faz parte, né? Olha que os colegas, eles esperam, as pessoas esperam isso da liderança, né? Olha que eu tive que fazer entrevista. Rede Amazônica, Jornal Nacional, Jornal Bandeirante, apareci em todas as emissoras. Não me furtei a elas pelo fato de que eu achei que, dando a entrevista, a gente estava mostrando como estava a situação em Roraima e que poderia ter mais ajuda. Para a gente finalizar, o tempo passa rápido aqui. É verdade, está tão boa a conversa. Para a gente finalizar, vocês inspiraram histórias, homens e mulheres. E vão continuar inspirando, né? Então, por meio desse programa aqui, com certeza essas histórias vão alcançar ainda mais pessoas. Qual o conselho vocês poderiam dar para essas pessoas? Isso serve para mim, tá? Que eu vou captar assim, a gente tá diante de ex-presidentes, é sempre um aprendizado. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Dr. Domingos, o atual presidente, o Dr. Marcelo, nosso vice-presidente, o Dr. José Irangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Era para ser um papo de 20 minutos, nós ficamos 50 minutos aqui. Né, Camila? Ficamos em 50 minutos. Então, é muito aprendizado. Isso. Então, qual conselho vocês dariam para homens e mulheres, especialmente as mulheres, que querem, de alguma maneira, ocupar cargos de liderança, qualquer
que seja o cargo, mas que querem ocupar esses cargos? Olha, hoje, falando em mulheres, graças a Deus, já estamos numa fase um pouco mais evoluída e já temos várias mulheres em cargos de gestão E de poder. e de poder. Mas as demais ainda é uma minoria, né? Então, o que a gente gostaria de dizer a todas é que se você acha que você pode, que você tem condições, lute, vá, porque nós somos tão ou mais inteligentes do que os homens que se dizem que são bons. Muito bom, doutora Blenda. É isso aí, Patrick. Assim, eu não sei se eu inspirei. Eu acho que a gente sempre inspira alguém, né? Positivamente ou negativamente. Espero a balança do positivo tá maior. Mas, como disse a Rosa, por mais que já tenha evoluído bastante, talvez essa percepção eu acho que eu só tive quando eu saí da presidência, quando eu saí do CRM. Que é um pouco mais difícil para nós mulheres, sim. Os homens são mais unidos. Eu invejo essa união dos homens. Eles são realmente mais unidos. E hoje, eu fazendo uma retrospectiva, foi mais difícil para mim, para a Rosa, enquanto mulher, ser presidente. Porque a gente tinha que provar a cada minuto que nós tínhamos competência, que nós tínhamos autoridade. Não digo merecer, mas que nós não estávamos ali por brincadeira ou por qualquer outro motivo, a não ser realmente o amor à medicina e querer fazer a coisa certa. Então, eu acho que a mulher tem que ficar tentando provar isso diariamente, diuturnamente, o tempo todo. Então, é isso. Como falou, acredite em si. Se eu sempre falava assim, tem coisas que na própria medicina, fui convidada, eu falei assim, eu não acho que eu tenho perfil para isso. Não, doutora, a senhora tem? Não, eu não tenho, eu não me sinto preparada para isso. Então, assim, eu só vou onde eu acho que eu sei fazer. Claro que a gente sempre tem a aprender, todo dia, né? Mas se realmente mulher, médica ou qualquer outra profissão, dona de casa, que para mim é a profissão mais honrosa e mais difícil que tem, é ser dona de casa. Eu acho que devia, inclusive, mudar esse nome, porque... Meu Deus, tem hora que a gente fala assim, as férias acabem que eu quero voltar pro hospital, né? Porque a dona de casa, ela é multi. Ela é professora, ela é mãe, ela é esposa, enfim, então para toda e qualquer mulher, aí aproveitando o Dia da Mulher, acredite em si, se valorize. Realmente também vivemos uma época muito difícil de violência, né? Então, assim, mulher, se ame sempre em primeiro lugar. Né? Depois de você, só os filhos, e aí vem todo o resto. É verdade. Mas realmente se ame, se valorize, acredite no seu potencial e busque cada vez mais o seu crescimento pessoal. Muito bom. Senhoritas, eu quero muito, muito, muito agradecer a oportunidade de tê-las aqui comigo, viu? Essa casa está de portas abertas, esse programa também é nosso. Lembrando que a doutora Blenda e a doutora Rosa são conselheiras. Doutora Blenda é a nossa primeira vice-presidente, segunda vice-presidente, me perdoe. Então, assim, e a doutora Rosa também ainda continua ativa dentro da fiscalização. Vice-coordenadora agora. E vice-coordenadora da fiscalização e com muita atividade, viu, doutora? Né? Então, assim, eu expresso os nossos agradecimentos pelos trabalhos que vocês exerceram através da presidência, que exerce dentro do conselho. E eu deixo a minha gratidão pessoal para cada um de vocês, como eu falei há pouco. Esse episódio foi todo voltado para você, mulher, para você, médica, para você que é mãe. É um episódio especial para reconhecer a importância e o valor que a mulher tem em todos os ambientes. Então, a gente parabeniza o teu dia, lembrando que o Dia da Mulher são todos os dias. Todos os dias. Eu que fui criado por mulheres, eu sou muito grato às mulheres. Então, esse episódio são todas exclusivas para vocês. Pra gente encerrar, nós temos nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube. Se você ainda não está seguindo, vai lá, CRM Roraima, @CRM Roraima no Instagram, o nosso canal do YouTube. Compartilha esses vídeos, os nossos reels, os nossos conteúdos. Se você não curtiu ainda o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, já curte, já segue. Já manda esse episódio, pelo menos para 5 pessoas, porque esse episódio aqui está especial. Então, encaminha para que a gente tenha mais alcance. Lembrando que a gente está cada vez
cada mês a gente está crescendo, né? Tanto em todas as redes sociais. Então, se você também não gosta de assistir vídeo, mas gosta de um audiocast, um podcast, onde você um audiobook, né, um audiocast, nós estamos também no Spotify e na plataforma Deezer, totalmente gratuito, é só acessar, entrar lá, Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima, pronto, todos os episódios estão disponíveis. Senhoritas, obrigado mais uma vez, muito obrigado, a gente vai encerrando por aqui e eu espero você no próximo episódio. Até lá!